Esse é o som de uma emboscada no céu. É o sinal que um piloto ouve apenas segundos antes de um possível lançamento de míssil. É um dos atos mais ameaçadores que uma aeronave militar pode realizar, um passo antes da guerra aberta. E recentemente, sobre as águas tensas próximas a Okinawa, pilotos japoneses de F-15 ouviram exatamente esse som, direcionado a eles por caças chineses J-15. Em 6 de dezembro de 2025, em um ato que o ministro da Defesa do Japão chamou de extremamente lamentável e perigoso, caças chineses decolando do porta-aviões Liaoning travaram seus radares de controle de tiro nos jatos japoneses. Não foi uma varredura de radar vaga, foi uma simulação de abate. É a primeira vez que Tóquio confirma publicamente um incidente desse tipo envolvendo aviões de guerra chineses, e isso sinaliza uma nova e preocupante fase em sua rivalidade. O ministro da Defesa, Koizumi Shinjiro, fez essas declarações em relação ao incidente de 6 de dezembro, no qual caças baseados em Liaoning travaram intermitentemente o radar em F-15s da Força de Autodefesa do Japão por 2 vezes. A Marinha Chinesa afirma que as aeronaves da Força de Autodefesa interferiram durante um exercício de treinamento anunciado com antecedência, mas Koizumi negou categoricamente essa alegação. O ministro da Defesa também evitou confirmar as reportagens da mídia de que a China não teria respondido à linha direta de defesa com o Japão, dizendo que fazia isso para garantir uma comunicação fluida com o país. Mas esse encontro é apenas a ponta da lança. O que o torna tão assustador para Tóquio é a tecnologia por trás dele. Relatórios indicam que os caças terrestres mais novos da China estão equipados com radares capazes de travar em alvos a distâncias impressionantes, potencialmente até 148 quilômetros. Isso não se trata apenas de um momento tenso, é uma mudança fundamental no equilíbrio de poder, deixando os pilotos de elite do Japão perigosamente expostos e forçando o país a questionar toda a sua estratégia de defesa. Por décadas, os céus sobre o mar da China Oriental foram um palco de interceptações tensas, porém profissionais. Mas as antigas regras estão desaparecendo. O que antes era uma dança previsível tornou-se perigosamente agressivo. Os incidentes de 6 de dezembro, perto de Okinawa, destruíram qualquer ilusão restante. Segundo o Ministério da Defesa do Japão, caças chineses J-15 iluminaram intermitentemente seus radares de controle de tiro sobre 2 F-15 japoneses que haviam sido acionados para monitorar o grupo de porta-aviões chinês. A China respondeu, negando o uso de radar de controle de tiro e acusando os jatos japoneses de atrapalharem seus exercícios navais. Mas os analistas militares conhecem a diferença. Um radar de busca é como uma lanterna em um quarto escuro. Ele varre uma área ampla. Um radar de controle de tiro é como a mira a laser de um atirador. Ele marca um único alvo por mal. Isso não foi um acidente. Foi uma mensagem. Uma mensagem semelhante e igualmente perigosa foi enviada em 2013, quando uma fragata naval chinesa travou seu radar de controle de tiro em um destroyer japonês. Essa nova agressão é a ponta mais afiada de uma estratégia muito maior da China, negação de acesso e de área, ou A2AD. O objetivo é simples, criar uma enorme bolha sobre o Pacífico Ocidental que torne perigoso demais para as forças americanas e japonesas se aproximarem, especialmente em uma crise envolvendo um lugar como Taiwan. A chave para essa parede invisível é o radar avançado da China. Eles investiram bilhões em poderosos radares de varredura eletrônica ativa para seus caças mais novos, como o J-16 e o furtivo J-20. São as capacidades relatadas desses sistemas que deixam os estrategistas em Tóquio tão preocupados.
A capacidade de detectar e travar em um inimigo a partir de 148 km ou mais dá à China uma vantagem impressionante. Para os pilotos japoneses, isso significa que no momento em que decolam, precisam presumir que já estão sendo observados e potencialmente já são alvos. Então, por que um bloqueio de radar de longo alcance é tão assustador? É preciso entender a cadeia moderna de destruição. O combate aéreo não é mais sobre duelos no estilo Top Gun. Trata-se de quem vê primeiro, atira primeiro e acerta primeiro. O vencedor geralmente é decidido antes mesmo de o piloto ver o inimigo. O radar de longo alcance da China é o primeiro elo crítico. Um radar AESA avançado em um J-20 ou J-16 pode vasculhar o céu, localizar um jato japonês e obter um bloqueio de qualidade para disparo, enquanto permanece muito além do alcance dos sensores do jato japonês. O segundo elo é o míssil. A China combinou seus novos radares com um dos mísseis ar-ar mais formidáveis do mundo, o PL-15. Enquanto sua versão de exportação tem um alcance de cerca de 145 km, estima-se que a versão doméstica, usada pela Força Aérea Chinesa, tem um alcance bem superior a 200 km. É uma arma rápida e manobrável, com seu próprio radar, o que a torna extremamente difícil de evitar. Ao combinar um radar que enxerga a grandes distâncias com um míssil que pode voar ainda mais longe, cria-se uma ampla zona sem escapatória. Em teoria, um caça chinês poderia detectar um F-15 japonês, lançar um PL-15 e retornar em segurança antes que os sistemas de alerta dos pilotos japoneses tivessem muito tempo para reagir. Isso muda tudo. Reduz drasticamente o tempo que os pilotos têm para se defender e coloca um enorme valor na tecnologia em vez da habilidade do piloto. A Força Aérea de Autodefesa do Japão, há muito considerada uma das melhores do mundo, agora enfrenta um futuro em que seus jatos podem ser alvejados por um inimigo que eles não conseguem ver, a uma distância da qual não podem revidar. Esse salto tecnológico está forçando uma reformulação completa da doutrina de defesa do Japão. É uma mudança sísmica que vai muito além do simples equipamento militar. Se você achou esta análise interessante, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever para mais análises aprofundadas sobre as tecnologias que moldam o nosso mundo. Neste ponto, você provavelmente está pensando, mas e quanto à furtividade? O Japão não voa com o F-35. E isso é verdade. Durante anos, a furtividade foi vista como a carta definitiva, uma espécie de manto de invisibilidade que tornaria os radares chineses obsoletos. Mas a China tem sido obcecada por um único objetivo: derrotar a furtividade americana e japonesa. Eles não estão construindo apenas um tipo de radar. Estão desenvolvendo uma rede integrada e em camadas, projetada para revelar aeronaves de baixa observabilidade. Essa rede inclui sistemas terrestres massivos, como os radares YLC-8E e SLC-7. Eles operam em faixas de frequência mais baixas, UHF e banda L, que são menos precisas para guiar um míssil, mas muito melhores para captar um eco fraco do formato de uma aeronave furtiva. A estratégia é toda baseada em rede. Um grande radar terrestre capta um sinal fraco de um F-35. Esses dados aproximados de localização são instantaneamente compartilhados por toda a rede, com caças, destroyers navais e outros sensores, todos instruídos a focar naquele ponto específico do céu. A trilha fraca de um sensor se torna o alvo sólido de toda a rede. Essa abordagem de sistemas significa que nem mesmo a invisibilidade do F-35 está mais garantida. Ele pode escapar de um radar, mas é muito mais difícil escapar de todos ao mesmo tempo. Para o Japão, esse é um pensamento assustador. Seu investimento de vários bilhões de dólares em uma frota de F-35s, antes visto como a chave para a superioridade aérea, agora enfrenta um contra-ataque sofisticado que ameaça corroer sua maior vantagem. A China não está apenas construindo radares melhores, está construindo uma rede mais inteligente, projetada para minar a própria ideia de furtividade.
Diante dessa nova era de vulnerabilidade, o Japão está realizando a mudança mais radical em sua política de defesa desde a Segunda Guerra Mundial. O choque psicológico do crescimento do poder chinês, acentuado por eventos como o recente travamento de radar de caças, forçou uma reavaliação fundamental da postura de defesa de Tóquio. A mudança mais evidente é o orçamento. Durante décadas, os gastos com defesa do Japão foram limitados a cerca de 1% do PIB. Agora, o governo está a caminho de atingir 2% até 2027, liberando centenas de bilhões de dólares para uma reformulação militar. Esse dinheiro está sendo investido em uma corrida tecnológica desesperada. O Japão sabe que não pode igualar os números da China, então está apostando em um salto geracional na tecnologia. O ponto central desse plano é o Programa Global de Combate Aéreo, ou CAP. Em uma parceria histórica com o Reino Unido e a Itália, o Japão está co-desenvolvendo um caça de sexta geração, com previsão de entrar em serviço por volta de 2035. Esse novo caça está sendo projetado do zero para enfrentar as ameaças representadas pelas redes chinesas, contando com sensores avançados próprios e a capacidade de controlar enxames de drones. Mas 2035 ainda está longe. Enquanto isso, o Japão é forçado a fazer escolhas difíceis. Está investindo em mísseis de longo alcance para serem lançados de distâncias mais seguras e aprofundando sua dependência dos Estados Unidos para obter inteligência e dados de alerta antecipado necessários para conter o alcance da China. A pressão sobre os pilotos japoneses é imensa. Eles precisam treinar para cenários em que já começam em desvantagem, operando sob a sombra constante de um adversário que pode vê-los além do horizonte. O recente travamento de radar não foi apenas uma ação militar, foi um golpe psicológico que lançou o Japão em uma corrida frenética contra o tempo. O desenvolvimento chinês de radares AESA de longo alcance e sua disposição em usá-los de forma agressiva, como visto no incidente entre caças em 6 de dezembro, é mais do que uma conquista técnica. É uma arma estratégica que expôs a vulnerabilidade do Japão, desafiou seus caças mais avançados e destruiu qualquer ilusão de equilíbrio militar estável na região. Essa ameaça crescente tem atuado como um catalisador, forçando Tóquio a abandonar décadas de contenção militar e a lançar um programa de rearmamento sem precedentes. O Japão agora está em uma corrida de alto risco para fechar uma assustadora lacuna tecnológica. Os céus sobre o mar da China Oriental tornaram-se um laboratório da guerra do século XXI. Um espaço de sensores interconectados, mísseis de longo alcance e abates simulados travados no silencioso e digital mundo dos sinais. E isso nos deixa com uma última e inquietante pergunta. Enquanto o Japão corre para desenvolver sua própria tecnologia de sexta geração, será isso suficiente para restaurar o equilíbrio? Ou a era da superioridade aérea japonesa acabou de vez? Conte-nos o que você acha nos comentários. Let us know what you think in the comments.